Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia a todos. Deus possa continuar abençoando vossas vidas, nos dando o privilégio dessa oportunidade de poder compartilhar daquilo que Deus tem para a nossa meditação no dia de hoje. E eu quero deixar um texto bem conhecido de todos, que está registrado em Ezequiel, capítulo de número 47, capítulo 3, 4 e 5, que diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos, e ainda mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo de número 5 ainda, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porém as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Louvado seja Deus por essa palavra que Deus colocou no nosso coração na manhã desse dia, e nós vemos aqui registrado na história de Ezequiel, uma história que começa assim, revelando aos nossos corações, desde o capítulo de número 37, do chamado de Ezequiel a profetizar sobre aquele vale de ossos secos ou sequíssimos, como também relata na palavra de Deus. Nós vemos que do capítulo 37 até o capítulo de número 39, Ezequiel ficou ali naquele vale, e eu quero crer e acreditar nas Sagradas Escrituras, que quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, nós precisamos estar preparado para fazer aquilo que é nos confiado em fazer. E o anjo disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. E nós vemos que então a palavra do Senhor ela tem poder para isso. E ele ficou ali por esse período de tempo, e Deus trabalhou na vida de Ezequiel. E levou Ezequiel do capítulo de número 39 até o capítulo de número 46 a ir para o templo para ter mais intimidade ainda com Deus. Se você ler todo esse texto que eu acabo de citar, você vai ver o quanto Deus trabalhou na vida de Ezequiel. E o mais interessante de tudo e que Deus colocou no meu coração para trazer ao seu coração na manhã desse dia é o capítulo de número 47, que Deus ele dá as coisas para nós, tudo na medida certa. Nós é que às vezes queremos fazer do nosso jeito, mas quando esse homem aparece a Ezequiel, saiu o homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que diz aqui no versículo de número 3, 1000 côvados, e me fez passar por águas até os tornozelos, e me fez passar. Estava junto com Ezequiel nessa caminhada. Ele não foi além dos 1000 côvados, ele só foi os 1000 côvados, com a água pelos tornozelos. Até o tornozelo é fácil. Até para quem não sabe nadar, dá para confiar em ir nessa distância
e nessa altura de águas. Mas ainda o homem mediu mais 1000 côvados, dando aí 2000 côvados de distância, e me fez passar ainda com águas pelos joelhos. Mas o mais interessante é que me fez ainda mais uma medida de 1000 côvados. E essa medida então foi para 3000 côvados. E a água já dava no lombo. Para quem não sabe nadar, já começa a ficar preocupado. Porque você ir adiante do mar com a água pela cintura, uma bobeirinha que você der, você já é levado à profundeza das águas. Mas o que me chama a atenção é que esse homem estava junto com ele. Esse homem fez ele passar. Então esse homem estava junto com ele, segundo o que diz as Escrituras. E quantas vezes nós achamos que estamos passando uma luta, uma dificuldade, estamos passando sozinho, mas Deus, ele sabe a quantidade de coisas que ele pode deixar vir até nós, de maneira que nós não venhamos a nos desesperar. Até porque digo isso, porque a palavra ainda vai dizer no versículo de número 5, que disse assim, ó, e mediu mais 1000 côvados, e ainda mediu mais 1000, e era o ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas e que se deviam passar a nados. Veja só, então Deus, ele sabe o quanto você pode ir e o quanto ele vai com você, de que você não corre o risco de estar se afogando. Esse homem foi até o versículo de número 4, aonde era nos lombos. E aí mediu mais 1000 e era um ribeiro que não se podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado. Então Deus não vai dar nada que você não possa fazer. Tenha certeza que Deus, ele está com você no momento a qual você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, o que você vai enfrentar ainda no decorrer desse dia, mas esta palavra falou muito forte ao meu coração, que Deus, ele está com você. E se ele vê que você não tem condições de passar, porque a água é profunda e precisa passar a nado, olha o que diz o versículo de número 6. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ele não vai deixar você se afogar, ele não vai deixar você se desanimar. Ele vai estar com você, como ele esteve com Ezequiel, por 3 medidas. E quando ele viu na quarta medida que poderia acontecer algo diferente, ele então trouxe o filho do homem à margem do rio para poder sentar, conversar e mostrar para ele das maravilhas que ele teria do outro lado. Então que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Medite, se aprofunde nesta palavra e você vai ver o que Deus há de fazer na tua vida, através daquilo que ele tem confiado, que ele tem acreditado que você pode fazer. E você vai ver o que vai acontecer no dia de hoje sobre a tua vida. Que Deus possa continuar te abençoando e trazendo aos seus corações revelações sobre esta palavra que possa mudar a história da sua vida.